O governador, gente, aqui de São Paulo, Tarcísio de Freitas, visitou nesta quinta-feira Jair Bolsonaro pela primeira vez desde que o ex-presidente passou a cumprir pena numa unidade prisional na Papudinha. E ao vivo, a Beatriz Manfredini vai contar pra gente agora detalhes dessa visita e da entrevista que Tarcísio fez logo na saída. Oi, Bia Manfredini, tudo bem? Boa tarde, bem-vinda. Tarcísio tocou em vários pontos ali nos questionamentos, mas também disse que vai apoiar o candidato Flávio Bolsonaro, sem tocar no nome de Flávio, apenas o candidato, não foi isso? Foi isso, Márcia, isso que chamou a atenção, que a gente conversava nos bastidores, né? Ele falou que vai apoiar Flávio, como naturalmente, segundo ele, então já aconteceria, mas sem citar nominalmente Flávio Bolsonaro. Boa tarde para você também, para o Bruno, para todo mundo que nos acompanha aqui em tempo real. Essa visita durou cerca de 2 horas, que era justamente o que estava previsto, que foi pré-determinado pelo ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal. Então, a visita estava prevista para acontecer entre 11 horas da manhã e 1 da tarde. E foi mais ou menos isso mesmo que durou 2 horas. Tarcísio já estava lá pontualmente na Papudinha às 11 horas da manhã, chegou ontem à noite em Brasília e saiu por volta da 1 da tarde. Ele conversou depois com os jornalistas por um pouco menos aí de 10 minutos. E aí foi questionado, então, sobre a saúde do ex-presidente Bolsonaro, que relatou ali episódios de soluço, disse que há preocupação e disse ainda que vai continuar lutando pela prisão domiciliar dele. Reforçou, então, a lealdade ao ex-presidente, de quem foi ministro. E aí, quando foi perguntado sobre a eleição de 2026, se eles trataram do assunto, respondeu que sim e que apoiará Flávio Bolsonaro. A gente tem um trechinho, vamos acompanhar. O mesmo que eu tive em 2022. Me eleger em São Paulo e ajudar o nosso candidato presidencial. Mas não tem dúvida, esse assunto não está em discussão, já está consolidado, não tem dúvida com relação a isso, não tem nenhum dissenso com relação a isso. Então, Tarcísio repetiu o que vinha dizendo nos últimos dias de maneira mais enfática, que desde 2023 sempre colocou que ele tem um projeto a longo prazo e que tinha o desejo de permanecer aqui no estado de São Paulo. O que Tarcísio não disse, mas o que eu apurei é que tinha a expectativa, então, de que os dois também acertassem esse empenho mais forte, né, na pré-candidatura de Flávio por parte de Tarcísio e como Tarcísio participaria da campanha. Mas o governador não falou explicitamente sobre o assunto. No fim, foi questionado, então, se ele e o ex-presidente Jair Bolsonaro conversaram, por exemplo, sobre a filiação de Ronaldo Caiado, governador de Goiás, ao PSD. Tarcísio respondeu que sim, que conversaram e que Bolsonaro viu com bons olhos e que entendeu que não há divisão e não há problema em ter mais de um candidato em um primeiro turno, mesmo que agora tenham 3 presidenciáveis no partido de Gilberto Kassab, que disse que todos estarão juntos num segundo turno. Aí fica a questão para a gente depois conversar, né, Márcia e Bruno, porque Kassab já deu sinais de que não vai apoiar Flávio, mas essa é uma narrativa aí para depois, para essas costuras. Tarcísio disse que Bolsonaro gostou, então, da filiação de Caiado e elogiou bastante o governador de Goiás. Agora, Bia, mesmo que Tarcísio fale que vai concorrer ao Palácio dos Bandeirantes, o nome dele ainda aparece nas pesquisas eleitorais, né? Parece, Márcia. Tarcísio diz muito que isso é natural, porque ele é governador do estado de São Paulo, e isso é verdade, mas durante muito tempo realmente se especulou e se falou da possibilidade, que chegou a ser muito alta, de Tarcísio se candidatar à presidência da República. O fato é que as pesquisas continuam saindo e com resultados similares, pelo menos na de hoje, Paraná Pesquisas, para Flávio Bolsonaro e Tarcísio num eventual segundo turno com o presidente Lula. A gente separou algumas telas, vou pedir primeiro para a gente analisar a tela, então, de Flávio Bolsonaro contra Lula num eventual segundo turno. Então, Paraná Pesquisas. Nesse cenário, a gente tem o presidente Lula um pouco à frente, com 44,8% das intenções de voto, e Flávio Bolsonaro com 42,2%. Quero chamar a atenção que Lula aparece na frente, mas na verdade é um empate técnico, porque essa pesquisa tem margem de erro de 2 pontos para mais ou para menos. Então, Lula e Flávio aparecem tecnicamente empatados, assim como a gente vê agora também Tarcísio e Lula. Nesse segundo cenário, Lula aparece ainda um pouco à frente, com 43,9% das intenções de voto, e Tarcísio de Freitas, 42,5%. Então, Tarcísio tem uma pequena vantagem em relação a Flávio, de acordo com essa pesquisa, pontua um pouco melhor, mas ainda assim empatado tecnicamente com Lula. Então, o que diz pra gente essa Paraná Pesquisas de hoje é que estaria tudo igual no eventual segundo turno. Empate técnico, pelo menos por enquanto, tanto em Tarcísio contra Lula, quanto Flávio contra Lula também. Márcia e Bruno.
E Lula lidera no primeiro turno também, fica na frente deles dois, tanto de Flávio quanto de Tarcísio. Inclusive, Bia, continua com a gente, mas eu quero também a opinião do nosso telespectador, internauta, ouvinte aqui da Jovem Pan News. Você acredita que o apoio mais firme de Tarcísio a Flávio Bolsonaro pode melhorar a relação desse candidato, dele, do filho do ex-presidente, com a centro-direita, que ainda não demonstrou apoio à candidatura do Flávio Bolsonaro? Esse apoio do Tarcísio vindo de forma mais firme, mais forte, pode ajudar a alavancar essa candidatura? Vota na nossa enquete no YouTube, no chat que está lá ao vivo agora do Tempo Real, youtube.com/Jovem Pan News, e também a gente pode ter aqui o nosso WhatsApp, a sua opinião aparecendo na tela da Jovem Pan no 11 9 1325 8055, que é o nosso canal direto com você. Manda mensagem que ao longo do programa eu vou ler algumas aqui para vocês em tempo real.